Oi, pessoal. Hoje na aula de Sociologia nós vamos falar um pouquinho sobre direito, cidadania e movimentos sociais, tá bem? Então, antes de começar, nós vamos pensar e falar sobre o conceito do direito e cidadania. Eles são conceitos bastante abrangentes e interessantes, tá? Esses dois temas, eles revelam grandes momentos históricos no Brasil e no mundo. Um constrói o outro e de uma forma que ambos crescem juntos também. É difícil falar de um sem mencionar o outro, tá bem? E então vamos lembrar um pouquinho, vamos lá atrás na história, vamos saber onde que surgiu, desde quando isso acontece, que acontece desde que mundo é mundo, né? Então vamos lá. Então assim, ó, desde os primórdios, quando o homem começa a viver em sociedade, o direito e a cidadania começam a aflorar no meio social. Porém, a garantia da cidadania era exercida apenas por uma pequena escala e muitas vezes elitizada. Entretanto, o direito sempre foi mais amplo, não no entendimento e nem no ato de fazer direito, e sim nas regras, que sempre ajudaram a organizar uma coletividade. E elas sim todos deveriam saber, né? Então, a cidadania nos faz pertencentes a um lugar chamado nação. É ela que nos faz ter direitos e deveres para com o Estado e a nossa garantia constitucionalizada, conforme diz lá no artigo 6. Pare que eu vou citar para vocês o artigo 6. No artigo 6 diz assim, o artigo eu vou ler, né, porque não vou conseguir lembrar tudo. Tá. São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, esses direitos eles foram elencados na Constituição. Então, esses direitos são bastante de forma recente, né? Saímos lá dos primórdios e viemos para a nossa atualidade. Então, tem uma história assim, ó, que a cidadania ela surgiu na Grécia, nas grandes polis, que eram representadas por pensadores que não tinham problemas financeiros para tomar decisões em prol do bem comum. E tinham também como objetivo salvaguardar a igualdade dos direitos existentes entre as pessoas. O que não acontecia, já que nem todos obtinham o poder da decisão. Então, quando nem todos podem opinar, ali não existe a cidadania completa, né? Vamos ver. Aí depois, em Roma, tivemos a cidadania com algumas mudanças que são consideradas até hoje, né? Todos eram cidadãos, em tese, mas nem todos poderiam ter responsabilidades de cidadãos. Essa abrangência de cidadania se dava pelo fato da necessidade de o povo se sentir pertencente a alguma forma de governo. Porém, os escravos, as mulheres ainda eram excluídos. Contudo, o legado do grande Império Romano se multiplicou por todo o mundo. Dessa forma, o governo, desde a sua forma de governo até a sua força. E no decorrer do tempo, a parcela excluída das sociedades começaram a reivindicar seus direitos através dos movimentos sociais, que tiveram demasiada importância, né, para o crescimento da sociedade atual. Aí voltamos ao Brasil, então. No Brasil, esses acontecimentos, eles garantiram a nossa Constituição atual, que é considerada como perfeita em teoria, né? Mas como em todo lugar ainda existem imperfeições e vazios a serem preenchidos também. Esses movimentos se dividem em vários grupos como associações,
as ONGs ou organizações mais estruturadas, como os partidos políticos. O partido é uma parte da sociedade que debate seus diversos interesses em busca de um prol de benefícios a todos. Ou melhor, deveria ser assim, né? Os partidos políticos, eles deveriam trabalhar em prol da sociedade e do bem comum da sociedade. O que muitas vezes, ou quase sempre, não acontece. É só vocês terem uma percepção da nossa política atual no Brasil que vocês conseguem chegar a esse pensamento de partido político. Tá bem? Vamos ver depois. E aí, depois da independência do Brasil, que foram formados 2 partidos políticos, né? O Partido Português e o Partido Brasileiro. Depois da abdicação de Dom Pedro, se formaram os outros dois partidos, o liberal e o conservador, né? Só para vocês terem uma noção de como surgiram os partidos na nossa história. Então, dentro desse contexto, várias mobilizações existiram para que se surgissem os direitos que se tem hoje, para garantir o direito à diferença de religião, de etnia, de raça, de gênero, de idade, entre outros. As principais mobilizações do Brasil foram as diretas já. Muitos de vocês só ouviram falar das diretas já, vou dizer o que foi um pouquinho. Foi o movimento das diretas já contou com uma grande participação e apelo da população, que lutava para estabelecer eleições diretas para presidente no Brasil. Né? Aí, por quê? Houve um aumento crescente da inflação, a crise com que o sistema até então governado pelos militares diminuísse cada vez mais. Aí lá com a emenda institucional de 25 de 84, ela foi aprovada, tá bem? Depois teve a geração, lá em 1992, teve a geração caras pintadas, que foi a função do impeachment do Fernando Collor de Mello, né? Impeachmentado e hoje legitimado com cargo público, né? Também teve Gigante Acordou em 2015, né? Que foi em São Paulo, um dos últimos anos, né? Jovens de todo mundo têm saído à rua para protestar, seja pela crise econômica, pelos governos, ou guerras, até manifestações para causas ambientais e causas animais também são tidas como movimentos sociais. Também, deixa eu ver outra que teve uma manifestação pelos 20 centavos, essa foi mais recente, que não foi apenas por causa de 20 centavos na passagem do transporte público, né? Esse foi o estopim para que milhões de pessoas fossem às ruas reclamar das condições de vida do país, nosso país. Que aí foi chamado de Movimento Passe Livre, né? O MPL, os Black Blocs, eu acho que já é mais a época de vocês, os Black Blocs, mas é bom vocês darem uma olhada lá nas diretas já, as primeiras manifestações populares do Brasil, que ali vocês já começam a fazer um recorte de direito e cidadania, vocês começam a se dar conta do que consta na Constituição e o que realmente nós conseguimos usufruir do que diz na Constituição. Também houve manifestações contra a violência policial no Rio de Janeiro. Se vocês procurarem movimentos sociais no Brasil, vai aparecer muita coisa. Eu estou falando alguma coisa aqui sobre a minha pesquisa, mas vocês vão encontrar muito mais conteúdo também, tá bem? Deixa eu ver outra coisa. E aí vocês podem fazer. Vocês podem fazer um recorte da história dentro da sociologia sobre direitos, cidadania e movimentos sociais.
pode comparar a situação de 1945, né, depois da era Vargas, e trazer à tona o que hoje em dia realmente se tem de direito, cidadania e quais movimentos sociais que estão vigentes no país, porque se vocês assistem TV ou qualquer mídia social, vocês estão por dentro do que acontece na política, do que acontece no movimento social, que se refere aos direitos do cidadão. Também teve os movimentos sociais contra o racismo, movimentos sociais no poder da terra, movimentos sociais referente à população indígena. Até saiu agora há pouco, teve uma reivindicação, alguma confusão lá no Paraná envolvendo os índios. Vocês podem também pensar e procurar quais os direitos do índio, o que é cidadania, direito e movimentos sociais apoia a classe indígena, e pode montar um mapa conceitual que vai ficar bem legal, tá bom? Obrigado.